Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula de língua portuguesa, componente aí da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Pessoal, nós estamos aqui na segunda etapa, ensino fundamental, segundo semestre, módulo 1, unidade de número 2, componente língua portuguesa. Olha só, na nossa última aula nós tratamos, a respeito de um gênero textual que faz parte ali da tipologia narrativa, que nós chamamos de autobiografia. E o texto autobiográfico é aquele texto, certo, o qual fala, a respeito da vida do próprio autor, ou seja, exemplo, Daniela, a professora Daniela, que vai narrar a respeito da sua própria vida. Os pontos que eu acho relevante, nomes, lugar onde nasci, familiares, o que fiz, profissionalmente, certo? Isso eu posso relatar na minha autobiografia. Eu mesma estou falando a meu respeito, ok? E isso nós estamos estudando nas nossas últimas aulas. Hoje nós vamos observar aí alguns marcadores, certo? Desse tipo de texto. Vamos lá? Olha só. A autobiografia, ela é um texto que faz parte da tipologia narrativa. Ela é escrita em primeira pessoa. Por quê? Porque nós usamos o eu. Eu estou falando a meu respeito, narrando a minha história de vida. Então, o pronome aqui a ser usado é o eu, certo? Que é aquele que fala, que escreve, que conta a sua própria história, ok, pessoal? O autor de uma autobiografia, ele registra, a respeito do que ele viveu, a reflexão que ele faz a respeito da sua história de vida até então, a interpretação dos acontecimentos, certo? Nesse tipo de texto são utilizados o quê? Recursos para organizar os fatos e indicar ao leitor a passagem do tempo e também a sequência em que as experiências de vida narradas ocorreram, certo? Então, ele vai falar aí de acontecimentos no passado. Para isso, ele precisa o quê? De marcadores temporais. Para quê, pessoal? Porque ele está narrando a sua vida, certo? Então, se ele vai narrar a sua vida, ele vai contar fatos do passado. Então, ele precisa ali de palavras, de marcadores que fazem essa indicação da alteração do tempo ali, certo? Então, nós chamamos de marcadores temporais. Olha só, nós temos essas palavras, chamadas de marcadores temporais, ou também expressões que indicam passagem de tempo, certo? Então, elas ganham sentido dentro da narrativa. Elas são advérbios ou as locuções adverbiais que nós estudamos nas aulas anteriores. Olha só, advérbio de tempo, locução adverbial temporal. Pessoal, então, essas aqui nós utilizamos dentro dessas narrativas. Olha só, para exemplificar a minha narrativa, hoje, agora, cedo, tarde, sempre, amanhã, afinal. No caso das adverbiais temporais, eu vou ter o quê? Duas palavras ou mais, porque elas são o quê? Locuções, ok? Então, eu tenho às vezes, eu tenho em breve, eu tenho à noite, ok? As palavras que vocês veem aí na tela de vocês. Certo, pessoal? Ficou claro? Então, a autobiografia faz parte da tipologia narrativa. É um texto que conta a história de vida do próprio autor, certo? E para exemplificar, para deixar claro, dar nitidez ao texto, conduzir bem o texto ali redigido e também situar o próprio leitor, ele utiliza o quê? Marcadores temporais, que situa esse leitor aí na passagem do tempo das ações ocorridas, certo? E aí nós temos o quê? Uma estrutura. Vamos observar como que pode ser realizado uma autobiografia. Exemplo, primeira coisa, planejar o que nós vamos querer contar, certo? Montar um rascunho para não esquecer.
Pedir ajudar alguém, nós podemos também pedir auxílio a alguém que nos conhece muito bem, certo? Para nos ajudar aí a lembrar dos fatos que foram importantes na nossa vida. Depois, fazer uma seleção, né, desses acontecimentos que foram mais importantes, né, que tiveram mais importância para nós. Depois também é interessante considerar aí a fala do outro, né? O que o outro acha, né? Porque às vezes você acha que tal coisa poderá ser interessante ali no texto, mas para o outro não. Então é interessante, né? Algo que cative ali o leitor. Então considere a ajuda ali da pessoa que está te ajudando a organizar o texto. Terceiro passo, recolher dados necessários, exemplo, como datas, nomes, né, das pessoas, locais, instituições, né, que vocês querem citar na autobiografia. O quarto passo é a questão de termos feito planejamento, né, depois disso, nós vamos para a parte o quê? De contar. Então, já selecionamos, verificamos tudo, né, o que é relevante dos acontecimentos da nossa vida, recolhemos os dados, aí nós vamos o quê? Escrever. Quarto passo é escrever, redigir. Então, não deve preocupar muito com a gramática, tá? No início, primeira coisa é deixar que o texto flua. Depois, sim, vem o quinto passo, que é quando nós vamos ler esse texto, né? Observar bem a gramática, levar aí para um corretor, né, organizar as ideias. E o sexto passo é reler o que escreveu, garantir que nada passou despercebido e olhar principalmente a questão de ortografia e pontuação do texto. Ficou claro para vocês? Então, falamos aí de 7 passo a passo para a produção de um texto. Então, nós já estamos aí na sequência de 2 aulas falando desse gênero. É um gênero fácil, gostoso de ser trabalhado e nada mais importante do que falar sobre nós mesmos, certo? Então, a partir desse passo a passo, agora eu sugiro que vocês façam aí uma atividade de produção, certo? Produzir a sua própria autobiografia, ok? Lembrando, narrativo, autobiografia, história da sua própria vida, certo? E com isso, nós fechamos aqui o estudo sobre o gênero autobiográfico, ok, pessoal? Grata aí pela atenção de vocês, até a próxima.